Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um pedido negado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, de acesso ao registro de localização, a georreferenciamento do Felipe Martins aqui no Brasil. Olha o absurdo que é isso, tá? A defesa do Felipe Martins aqui no Brasil pediu que o Alexandre de Moraes disponibilizasse nos autos uma prova que a polícia diz que tem, que é o registro de geolocalização. Ela pediu para a empresa de telefonia celular a geolocalização do Felipe Martins. E isso foi fornecido pelas empresas de telefonia. Só que o Alexandre de Moraes não colocou isso nos autos do processo. E por que isso é uma prova importante? Porque isso prova de forma cabal que todo mundo sabia que o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos, porque a telefonia dele mostrou que ele estava no Brasil. Ele nunca saiu do Brasil, que todo mundo sabia disso, né? Essa prova cabal, que é uma prova que o Alexandre de Moraes teve acesso, que a acusação teve acesso, não está nos autos do processo. Isso aqui é um caso clássico de cerceamento da defesa. A defesa não tem acesso a uma informação que a acusação tem. Isso aqui fica absolutamente claro a retenção de provas e, portanto, a nulidade completa do processo contra o Felipe Martins aqui no Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque é mais um absurdo que eu estou falando para vocês. Vai se acumulando esse número de absurdos que está cometendo o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Moqueca é Capixaba, o resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Moraes negou a disponibilizar a geolocalização do Felipe Martins. Aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou nessa quarta-feira, dia 9, ou seja, na verdade ontem, o pedido da defesa do Felipe Martins para disponibilizar os dados de geolocalização do celular do Felipe Martins nos autos de ação que ele foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. Por que isso? Porque a Polícia Federal pediu, existe essa solicitação dos dados de geolocalização para as empresas de telefonia. E as empresas de telefonia, evidentemente, que respondem, né? Elas entregam esses dados. Se a Justiça pediu para a empresa de telefonia os dados de geolocalização, ela vai receber. E que dados de geolocalização são esses? Né? O seu celular, quando você está em qualquer lugar, ele está conectado em algumas antenas. Ele procura a antena mais próxima para te conectar. Dá para saber exatamente a posição que você está, dá para fazer uma triangulação, coisa tal, para saber exatamente onde você está. Mas mesmo que não seja possível fazer a triangulação, apenas sabendo com qual antena você está conectado, dá para saber onde é que você está, porque, né, é óbvio, né? Ah, tá uma antena em Brasília, depois estava numa antena lá em Ponta Grossa, lá no Paraná. Não sei se ele passou por Curitiba, não sei se o voo dele foi Brasília-Curitiba, de Curitiba para Ponta Grossa, não sei qual foi o trajeto que ele fez, mas dá para fazer direitinho esse rastreamento da posição do celular dele e, portanto, né, o Alexandre de Moraes pediu isso para a telefonia. Então a gente sabe que o Alexandre de Moraes, que a Polícia Federal, teve acesso a essa informação. E, no entanto, essa informação não consta nos autos do processo. O que fez a defesa? A defesa pediu que fosse incluso no processo essa informação, que eles sabem que ele tem, e o Alexandre de Moraes não nega que tenha. Tá? Segundo o Alexandre de Moraes, não há pertinência dos argumentos de cerceamento da defesa por falta de acesso integral às provas e estratégia de documento dump formulada pelos advogados do pedido. O ministro ainda afirma que as alegações preliminares já foram afastadas pela primeira turma contra o núcleo 1, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? Esse aqui foi o pedido da defesa, tá? O pedido da defesa está acusando o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, de fazer document dump. O que é isso? Para você impedir que a defesa seja feita de forma correta, você coloca uma grande quantidade de informações, né? E tem um monte de prints de WhatsApp, não sei o que lá, que para você conseguir ler isso tudo, levaria meses e meses. Então, assim, você acaba impedindo a defesa pelo excesso de informações. Mas eles já sabem que no meio desse excesso de informações não tem a geolocalização do celular do Felipe Martins. E essa informação é importante. Isso é o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório. Qualquer prova que a acusação esteja usando, a defesa tem o direito de ter acesso para poder contestar essa prova. Então, se eles tiveram acesso a essa informação da geolocalização, a defesa tem que ter acesso também. Até porque existe uma lógica muito clara nisso daqui, né? O que a defesa pretende provar nesse caso?
pretende provar que a prisão do Felipe Martins foi totalmente arbitrária. A prisão preventiva dele, ou seja, porque ele foi preso, alegavam que não sabiam se ele poderia fugir do país e coisa e tal, sendo que, se eles tinham o registro do celular do Felipe Martins mostrando que em momento algum teve nenhuma chance dele estar fora do país, não tem motivo para prender o cara. Qual a lógica de prender o cara se eles têm certeza que ele não saiu do país em momento algum, né? Então, por isso que esse registro telefônico é fundamental, é uma prova de defesa muito importante. O pessoal pediu aqui, o Alexandre de Moraes negou, e ainda falou que não, que o STF já determinou, que não sei o que lá, que as preliminares já foram eliminadas. O que é preliminar? Preliminar é uma questão que você suscita antes do julgamento do mérito na justiça. Então, ou seja, uma das coisas que o advogado falou, não, houve cerceamento de defesa. Então já decidiram que não houve cerceamento de defesa nesse caso. Isso não muda o fato de que durante o processo tem que ser produzidas todas as provas, ou seja, as provas têm que estar todas contidas ali. Eles querem que também a prova do rastreamento do Felipe Martins esteja nesse negócio. Por quê? Porque a defesa vai usar essa prova. Foi uma prova coletada pela acusação? Foi, mas é uma prova que mostra que a acusação sabia que ele estava no Brasil o tempo todo, que nunca em momento algum teve nenhuma chance dele estar fora do Brasil. E, portanto, que a ação de mandar a prisão preventiva dele, tudo que decorreu daí, é forçação de barra, é tentativa de pesca probatória, é tentativa de forçar um acordo de delação premiado, né? Então, o Alexandre de Moraes negou isso daqui, o que é um absurdo aqui, ó. As defesas não têm tido acesso integral aos autos e aos elementos de prova, o que viola frontalmente o direito à ampla defesa e o contraditório, como eu tenho dito para vocês aqui, né? A omissão de provas durante a investigação para permitir uma prisão ilegal, agora no processo, a atuação desses dados inviabiliza o direito de prova. Ou seja, eles pegaram esses dados, eles sabiam que o Felipe Martins estava aqui no Brasil, mas eles queriam fazer a prisão do cara. Então eles omitiram essa prova e agora não querem mostrar essa prova, né? Então, ou seja, a justiça tem que permitir que essa prova seja revelada. Eles têm que ter esse acesso e é importante que seja a prova que foi obtida pela acusação. Por quê? Porque a ideia é provar exatamente que a acusação sabia que qual era a localização do Felipe Martins. Eles sabiam que o Felipe Martins estava no Brasil, eles nunca tiveram dúvida disso. O motivo para a prisão do Felipe Martins foi totalmente arbitrário, né? Aqui, ó, impediram até mesmo a questionável prisão cautelar. Enfim, o Felipe Martins, tá aqui o pedido da defesa dele, a decisão do Alexandre de Moraes foi negar, falar que não sei o que lá, que tem todas as provas ali. O Alexandre de Moraes chegou a falar naquele julgamento do Bolsonaro, né, que não, a defesa tem acesso a todas as provas que eles precisam. Não, peraí. Quem define quais são as provas que a defesa precisa para se defender é a defesa, não é o juiz, não é a acusação, não. Quem tem que defender, a defesa tem que ter acesso a tudo, a qualquer coisa. O delegado estava sentado lá na mesa dele, numa ligação, e desenhou um Pikachu num papelzinho. O Pikachu do papelzinho tem que estar lá no processo, porque pode ser usado pela defesa para alguma coisa, sei lá. Se foi produzido no âmbito da investigação, tem que fazer parte do processo, tem que estar permitido à defesa trabalhar aquilo ali. Porque o que está acontecendo, né? O Alexandre de Moraes está tentando construir essa imagem do golpe. Então, eles fazem um monte de investigações, pegam um monte de dados. Desse monte de dados que eles pegam, eles sacam só as partes que atendem à acusação. Como eles fizeram, por exemplo, com a delação premiada do Mauro Cid. O Mauro Cid falou mais de uma vez que não teve golpe em momento algum. Mas essa parte em que ele fala que não teve planejamento de golpe em momento algum não consta. Isso aí não aparece no processo. Aparece a parte que ele falou, não, porque teve uma minuta de fazer estado de sítio, não sei o que lá e coisa e tal. Isso não é planejamento de golpe, estado de sítio está na Constituição. Essa parte está no processo. Mas repara, quem escolhe as partes ali é a acusação. Beleza, a acusação tem o direito de fazer isso. A acusação, ela pode pegar e construir a peça dela com base no que ela acha que é relevante. O que ela não pode é impedir a defesa de ter acesso a tudo. A defesa tem que ter acesso a toda a delação do Mauro Cid, a tudo quanto é prova que foi levantada, inclusive aquelas provas que não foram usadas pela acusação. Porque justamente as provas que não foram usadas pela acusação podem ser justamente as provas que mostram a inocência da pessoa. Então a defesa tem que ter acesso a essas provas, né? E tá aqui, ó, o André Marsiglia fala sobre isso também. Essa é a demonstração de que Moraes realmente não dá acesso aos autos e às partes, disponibilizando apenas o que quer. E posso afirmar, como primeiro advogado a atuar nos inquéritos, que isso acontece desde 2019. É o que eu falo para vocês. 2019,
No dia que abriram o inquérito das fake news lá, que o Toffoli determinou a abertura e direcionou para o Alexandre de Moraes, foi esse dia que foi o golpe judiciário brasileiro. Nesse dia deixou-se de obedecer à Constituição brasileira e começaram a fazer regras da cabeça deles. Isso, por definição, é um golpe de Estado. Aqui, ó, os dados foram usados nas investigações. Se a acusação e o ministro tiveram acesso a eles, precisam ser ofertados também à defesa. Ah, mas a acusação teve acesso e depois não usou, não está na acusação final. Mas não interessa, se teve acesso a isso, tem que estar na defesa, porque justamente a acusação não usou porque esses dados, no final das contas, essas provas, no final das contas, mostram a inocência do Felipe Martins e não a culpa dele, né? Aqui, ó, a defesa não pode ter acesso apenas às conclusões das investigações, precisa conhecer todos os elementos que levaram à conclusão, sob pena de não haver paridade de armas entre acusação e defesa. A ideia de paridade de armas é essa, né? Você saber que os dois têm a mesma capacidade. Tipicamente, o Estado tem uma capacidade muito maior para acusar do que a defesa tem para se defender. Por isso que o Estado precisa seguir todas as regras que tem lá do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e coisa e tal, para garantir que ele não está exagerando, não está acusando e não está condenando alguém injustamente, né? Então, isso daqui é mais uma amostra do absurdo que são esses projetos, esses processos do Alexandre de Moraes, e isso aqui vai voltar para atingir o Alexandre de Moraes, pode ter certeza. Está muito evidente o absurdo que está sendo a condução desses processos aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.